Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica. Hoje nós vamos retornar ao assunto sobre igreja. E hoje a nossa questão vai ser apenas tentar responder a uma pergunta, e uma pergunta bem pertinente para cada um de nós. O que é a igreja? Efésios capítulo 5, verso 32 nos diz: grande é este mistério, digo-o, porém a respeito de Cristo e da igreja. Não há assunto, meus queridos, que em matéria de religião seja tão mal entendido do que este assunto, a igreja, né? O que é de fato a igreja em Cristo Jesus. Provavelmente nada há que tenha feito tanto mal aos cristãos professos como esse mau entendimento a respeito desse ponto, né, desse ponto relativo, né, a igreja como um todo, quem ela é, desvestido de institucionalidade, de confessionalidade, de placa e tantas outras coisas que nós vemos hoje, desvestidos da religiosidade mais presente ainda. Não há então palavra que tenha sido tão mal usada, né, com tanta variedade de sentidos como a palavra igreja. Desde que Jesus chegou aos seus discípulos e falou que ele estava fundando a sua igreja, né, sobre ele que era a rocha, né, essa palavra igreja se tornou algo muito relativizado, mal interpretado, né, e muitas vezes visto de uma forma não bíblica, não de uma forma realmente cristã. Essa palavra que ouvimos, e nós ouvimos constantemente, né? A palavra igreja é algo tão corriqueiro, presente na vida social, na vida política, na vida religiosa, em todos os segmentos nós vemos essa palavra igreja sendo falada, sendo questionada, sendo defendida, sendo mal interpretada. E nós não podemos deixar de observar que as pessoas que empregam nela, às vezes, podem empregar sentidos diferentes. Mas o cristão, aquele cristão bem educado, bem alicerçado na palavra, né, quando fala em igreja, ele vai entender o que é essa igreja. Geralmente, a igreja, nesse sentido, para esse cristão bem estruturado na palavra de Deus, ele vai dizer que a igreja se refere à igreja de Cristo, que é uma igreja que está espalhada sobre a face da terra, uma igreja que vive a fidelidade na palavra de Deus, uma igreja que tem Cristo como único cabeça e sendo ele também o supremo pastor da mesma. Esse, quando nós falamos numa conotação mais evangélica, no sentido cristão, mas também no sentido denominacional, né, em outra ala evangélica, nós temos como exemplo, vou colocar como exemplo que são os majoritários, por assim dizer, nesse mundo em que nós vivemos, né, os chamados evangélicos e os chamados católicos romanos. Se perguntar para um católico romano quando fala de igreja e o que significa a palavra igreja, ele vai dizer que a igreja, de fato, é aquela igreja romana, né, que acrescentando que ela é a única igreja, né, e além dela não existe uma igreja verdadeira sobre a face da terra. Como exemplo, mas tantos outros vão dizer e vão tentar relacionar, né, a palavra igreja sobre si. Uns vão dizer que a igreja é um edifício que presta culto a Deus, né, mais precisamente no contexto dominical. Outros vão se referir à igreja como algo pertencente a um clero, né, pois quando esse clero, essa pessoa que entra no clero é ordenada, ela costuma dizer que ela entrou para a igreja. Outros vão ter uma vaga ideia a respeito, dando a entender que a igreja é composta de cristãos, governado, né, unicamente por bispos, né, sendo então essa a igreja sobre a face da terra. Não há o que dizer contra tudo isso.
são fatos que estão presentes em nós, são fatos notórios na nossa vida, né? E todos eles vão concorrer para explicar a asserção que fizemos no início dessas considerações. Não há um assunto tão mal entendido como se trata o da igreja. Portanto, para nós hoje, né, temos que olhar para isso, né, e é importante termos ideias claras a respeito da igreja verdadeira sobre a face da terra também. A falta de correta compreensão nesse assunto é uma das grandes causas dos erros religiosos, onde muitas pessoas também caem sobre eles, né? Mesmo às vezes de forma inocente na presença de Deus, mas que são levados, né, a essa forma de entendimento. Portanto, vamos hoje nos ater para esse sentido, porque o nosso tema é a igreja, e esse tema é longo, né? E hoje nós vamos falar de uma forma mais também pastoral, buscando num conteúdo, né, bem distante nosso, por assim dizer, né, quando esse texto sobre igreja foi também escrito, né, por um teólogo. Esse teólogo morreu no ano 1900, depois nós vamos falar ao final sobre essa questão, né, mas ele vem trazer para nós um norte sobre a igreja que eu gostaria hoje de estar usando, né, como referência para nós entendermos e fazermos uma reflexão interna sobre o conceito de igreja. Mais precisamente, a igreja no Novo Testamento. Existe uma citação de John Jewer, bispo reformado de Devon, na Inglaterra, que ele foi bispo nos anos 1559 a 1571, que ele diz assim: os inimigos da verdade ensinam muita doutrina falsa debaixo do nome da Santa Igreja, porque nunca houve nada até hoje tão absurdo ou tão perverso que não fosse fácil defender sob o nome da igreja. Já havia desde essa época algo que já estava sendo colocado, fermentado na vida cristã, sobre o que é ser ou não ser a verdadeira igreja. Essa citação é de alguém que viveu, né, exerceu o seu ministério nos anos 1559 a 1571 e já estava falando que já havia doutrinas falsas debaixo do nome da Santa Igreja. Então imagine isso prosseguindo na história e nós chegando agora no século 21. Qual é a verdadeira igreja? E fora da qual ninguém pode se salvar. Quem pode responder isso, né? Há realmente uma igreja fora da qual não há salvação? Uma igreja a qual o homem deve pertencer e, se não quiser perder por toda a sua eternidade? Qual é essa igreja de fato? Onde ela está? E quais os sinais de que essa igreja deve ser então conhecida para estarmos nela? Essa é uma grande questão. A verdadeira igreja está bem descrita no serviço de comunhão. Comunhão como corpo, e um corpo místico de Cristo, né, que é a companhia bendita de todo o povo fiel. Essa igreja, ela é composta de todos os crentes em Jesus Cristo, aqueles que vão levar o nome de cristãos, mas são aqueles que foram eleitos por Deus. Logo, né, essa igreja é composta de todos os crentes em Jesus Cristo, e ela é formada então por todos os eleitos de Deus, por homens e mulheres convertidos, por todos os verdadeiros cristãos. Nesses regenerados pode ser notado que a eleição de Deus o Pai sobre sua vida, a purificação pelo Espírito Santo de Deus,
através do sangue de Jesus Cristo derramado e sendo convencido pelo Espírito Santo. Logo, o sangue de Cristo Jesus está sobre a vida dessa pessoa e é perceptível, a eleição do Pai está sobre a vida dessa pessoa e é notado, e a santificação do Espírito Santo de Deus também se faz presente em toda a sua vida, nos seus atos. É nessa igreja que todos os membros têm os mesmos sinais. São todos o quê? Renascidos pelo poder do Espírito Santo. São todos aqueles que demonstram arrependimento diante do Deus o Pai. São todos aqueles que têm fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vivem então o quê? Uma vida santa de alguém que foi de fato convertido, e essa conversão se deu então na Trindade Santa agindo sobre sua vida. É nessa igreja, em testemunho de vida também, que todos que ali estão, que fazem parte dela, odeiam o pecado e amam a Cristo Jesus. Não vivem mais no pecado e não querem, né, que o pecado prevaleça sobre suas vidas ou quer onde elas estejam. Porque nessa igreja também nós vamos ter pessoas que verdadeiramente adoram a Deus. Não adoram aos seus gostos, não adoram a pessoa, não adoram a certa forma de interpretação religiosa, mas adoram única e exclusivamente a Deus com todo o seu coração e de forma sincera na presença de Deus, somente querendo que essa adoração seja apresentada a Deus e que Deus sim cresça e apareça diante desses que se colocam em humildade na presença de Deus. Nessa igreja também todos são guiados pelo mesmo Espírito. Todos são edificados sobre o mesmo alicerce que é Cristo Jesus. E esses que estão alicerçados em Cristo Jesus vivem a sua vida, agora sim, uma vida religiosa, no mesmo e no único livro, a Bíblia Sagrada, que é a sua regra, é a sua prática de fé, e fora ela, eles não vão estar sendo guiados. Esses se reúnem também no mesmo centro. O centro é Cristo. Essa igreja é cristocêntrica, de fato. Tem Cristo como o centro sobre si. Essa é uma igreja que não depende do quê? Em primeiro lugar, ela não depende, é secundária, não depende em primeiro lugar dos ministros na terra. Ainda que esses sejam apreciados por pregarem o Evangelho, por levarem a palavra de Deus, por trazerem o ensinamento de Deus. Por quê? Porque essa igreja, em primeiro lugar, ela reconhece, né, entende sobre si, traz sobre sua vida o sacerdócio de todos os santos. A vida espiritual dos seus membros, daqueles que pertencem a essa igreja, não depende do fato de estarem filiados a uma denominação, a uma placa, por assim dizer. Nem tampouco essa igreja depende o quê? De ter passado em primeiro lugar por um batismo, de estar vivendo de forma mensal ou não a ceia do Senhor sobre si, mesmo dando, e isso sim também é necessário, grande valor a esses sacramentos, que são cada vez mais celebrados também. Por quê? Porque a característica principal e patente nessa igreja, a igreja verdadeira sobre a face da terra, é esta: ela tem o cabeça principal, ela tem um pastor, ela tem um bispo, e ele se chama Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Só Ele, Cristo, e pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, admitem os membros nessa igreja. É eles que vão fazer a admissão de membros na igreja. Ainda que são os ministros que vão mostrar o que? A porta. Vão mostrar o caminho, a forma de chegar também na palavra de Deus, sim, mas é Cristo, né? Nada além de Cristo. Enquanto Ele, Cristo, não abrir a porta, não adianta.
Né? Porque ninguém aqui no mundo pode abrir essa porta. É só Cristo que pode abrir a porta e inserir aquele a quem Ele assim o quer no contexto dessa igreja. Ninguém, nem pastores, nem bispos, nem presbíteros, nem reuniões outras, nem concílios, nem sínodos, nada pode abrir a porta para admitir esses verdadeiros membros nessa igreja verdadeira sobre a face da terra. É só Cristo e através da ação do seu Santo Espírito. Portanto, meus queridos, quando o ser humano se arrepende, quando o ser humano crê verdadeiramente no Evangelho, quando ele é deixado guiar, né, através do Espírito Santo, né, nas ações da sua vida, ser guiado pelo próprio Cristo, pelo próprio Evangelho, em tudo que ele faz, em tudo que ele se propõe a fazer, nesse mesmo momento ele se torna membro dessa igreja. Lembramos um exemplo bem claro, o ladrão na cruz. Aquele ladrão arrependido, né, que não teve a oportunidade do quê? De ser batizado. Não teve aquilo que foi muito, mas ele teve aquilo, desculpe, que foi muito melhor, que não o batismo, mas Cristo Jesus em sua vida, no agir do Espírito Santo sobre si. O ladrão na cruz, ele não recebeu o quê? Não recebeu o pão, não recebeu o vinho, da ceia do Senhor, mas ele pôde, por meio da sua fé, e naquele momento ainda, né, ser alimentado por Cristo. E nenhum outro, nenhum ministro na terra pôde privar ele disso. Mesmo ele não tendo batismo, mesmo ele não tendo seu nome numa igreja denominacional, mas ele foi alimentado por Cristo. Ele teve o seu nome inscrito no rol de membro dessa igreja. E nada pode excluí-lo da verdadeira igreja. Esse é um exemplo para nossas vidas. E trazendo isso como exemplo para nossas vidas, a existência da verdadeira igreja, então, não depende do quê? Não depende de formas, nem de cerimônias. Não depende de catedrais e nem de templos. Não depende de púlpito e nem de pias batismais. Não vai depender de uma veste clerical ou de instrumentos musicais. Não vai depender de dotes ou de dinheiro para a sua manutenção. Não vai depender de reis, de governos, de magistrados, de atos ou de favores, nem de qualquer coisa que seja da mão humana. Por quê? Porque essa igreja sempre permaneceu quando tudo isso foi tirado na sua história, desde que ela foi instituída por Jesus Cristo. Essa igreja verdadeira muitas vezes foi lançada no deserto, muitas vezes foi colocada em covas, em cavernas na terra, por pessoas que deveriam ser seus amigos, que deveriam propagar, mas que foram indiferentes, que queriam ver não o seu crescimento, mas a sua derrocada. Mas a sua existência somente dependeu da presença de Cristo Jesus e da ação do Espírito Santo sobre si. E enquanto Cristo e o seu Espírito nelas permanecer, essa igreja nunca vai deixar de existir. Essa é a verdadeira igreja sobre a face da terra. Nessa igreja está por direito as honras e os privilégios presentes e as promessas da glória futura que está sendo colocada para a sua vida. Qual é essa igreja? Essa igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja é a esposa do Cordeiro. Essa igreja é o rebanho de Jesus Cristo. Essa igreja são os domésticos da fé. Essa igreja é a família de Deus. Essa igreja é o edifício de Deus. Essa igreja é a fundação de Deus. Essa igreja é o templo, mas é o templo do Espírito Santo. Essa igreja é conhecida como a igreja dos primogênitos, cujos nomes já estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, ela é o sacerdócio real, ela é a nação santa, ela é o povo adquirido de Deus. Ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra.
ela é santa, ela é uma igreja universal, que fala no nosso credo apostólico quando diz que essa igreja é católica. É uma igreja espalhada sobre a face da terra. Foi a essa igreja que Cristo deu a sua vida. Foi a essa igreja que Cristo fez a promessa de que as portas do inferno, a porta da morte, não prevaleceria contra ela. Foi para essa igreja que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a única igreja que possui a verdadeira união também. Os seus membros estão perfeitamente em acordo com os pontos mais importantes da fé. Eles não discutem, eles não se degladiam em torno da fé, mas eles se unem numa única fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos são ensinados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre todos. E eles são ensinados a respeito de Deus, eles conhecem a Cristo. O Espírito Santo traz para eles o convencimento da justiça, do juízo e do pecado. Em seus corações não há dúvidas, mas em seu coração há firmeza. É nesse mesmo Espírito, o Espírito Santo, nessa igreja que os ensina. Ensina a respeito da fé, ensina a respeito do arrependimento, ensina a respeito da necessidade da santificação, ensina o valor contido nas Sagradas Escrituras que devem ser observadas, ensinam a importância de buscar a Deus em oração, ensinam sobre a ressurreição e sobre o julgamento futuro. Essa igreja tem pleno conhecimento da verdade, essa igreja não é feita de carnalidade, mas essa igreja, ela tem um alimento espiritual e um alimento que é sólido. Não é uma igreja que vive apenas do leite. Os seus membros compreendem todos esses pontos. E compreendem todos juntos, porque essa igreja possui a verdadeira união, como já disse. Nessa igreja, a verdadeira santidade. Os seus membros são todos santos. Por quê? Porque eles andam em cima daquilo que a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E ela leva isso de forma séria sobre sua vida. Santos, por não terem professado uma religiosidade. Santos, por terem um nome sobre si: Cristo Jesus. São santos não porque levam apenas essas qualificações de cristão, mas elas de fato vivem Cristo. São santos não porque exercem caridade, mas elas vivem de fato, ela vive de fato o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor fraterno e o amor de uns para com os outros. O amor esse que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como Cristo ama também. Essa igreja é a igreja onde todos os santos estão em ação, todos os santos estão em obras, todos os santos têm vida, todos os santos têm realidade, têm verdade sobre si, porque tem Cristo que é a verdade, que tem Cristo que é o caminho, tem Cristo que é a vida. Nessa igreja, todos os membros se esforçam para serem semelhantes ao seu pastor supremo, como Paulo assim o disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma máxima também na vida dessa igreja diante dos seus membros. Por isso, essa é a única verdadeira igreja cristã sobre a face da terra. Mas não é uma igreja para uma só nação, para um povo, para uma classe. Essa igreja é a igreja universal, os seus membros se encontram em todas as partes. Ela está no mundo, embora ela não seja do mundo, mas no mundo ela está para levar o Evangelho, para que o Evangelho seja recebido e para que o Evangelho seja crido. Nessa igreja não há diferenças. Nessa igreja não há acepção de pessoas em suas atitudes. Até mesmo no culto a Deus todos estão da mesma forma cultuando a Deus, mesmo diante de uma pandemia. Aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão no templo, mas todos numa única fé, num único pensamento, numa única forma, estão louvando e adorando a Deus, entendendo que todos pertencem ao mesmo rebanho, todos são um só corpo diante de Cristo. Não há exclusividade para um e diferença para o outro. Não há.
Essa igreja não faz acepção de pessoas. Por isso que nessa igreja não há judeu, não há grego, não há preto, não há branco, não há episcopal, não há presbiteriano, não há tradicional, não há pentecostal, mas existe aqueles que vivem a fé em Cristo Jesus. E vivem uma fé sólida, uma fé profunda, uma fé bíblica, uma fé consistente na sua vida. Essa é a única igreja verdadeiramente apostólica, pois ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas no passado. Essa igreja guarda a doutrina de Deus. Ela vive as escrituras sagradas num todo. Elas não só pregam, mas elas vivem aquilo que pregam. Essa é a única igreja que certamente vai existir até o fim. Coisa alguma poderá arruiná-la, coisa alguma poderá destruí-la. Mesmo aqueles que torcem o contrário vão perecer, porque essa igreja vai permanecer, porque essa é aquela igreja que é fiel até a morte. Os seus membros podem ser perseguidos, os seus membros podem ser oprimidos, os seus membros podem ser ultrajados, os seus membros podem ser encarcerados, podem ser açoitados, podem passar pela morte, podem ser queimados. Mas a verdadeira igreja de Cristo nunca vai se extinguir. Ela permanece. Essa é a igreja onde a sarça que arde está nela, mas não consome. Esta é a única igreja da qual nenhum membro vai perecer. Os pecadores alistados no rol dessa igreja serão eternamente salvos e nunca serão lançados para fora. A eleição do Deus o Pai, a continuação da intercessão do Deus o Filho e a renovação diária e santificação do Deus Espírito Santo está sobre a vida dessa igreja, cerca, guarda os salvos como num jardim fechado. Essa é a igreja verdadeira sobre a face da terra. Nenhum só osso do corpo místico de Cristo será quebrado. Nenhum só cordeiro do rebanho de Cristo será arrancado de suas mãos. Esta é a igreja que vai continuar a obra de Deus sobre a face da terra até que Cristo volte. Os seus membros são pequenos, não são muitos. Não é na multidão que está essa igreja, mas o seu membro é aquele pequeno rebanho. Pequeno em número, pouco em número. Mas são esses que foram convocados, são esses que vão abalar o universo, vão continuar abalando o universo, são esses que removem os reinos com as suas orações fiéis a Deus, são esses que espalham o conhecimento da religião pura e sem mácula, são esses que vão conservar a integridade dentro do seu país. Vão ser o escudo, vão ser a defesa, vão ser o esteio, vão ser a segurança da nação aonde estão. Esta é a igreja que há de ser verdadeiramente gloriosa no último dia. Ela será apresentada a Deus o Pai, diante do seu trono, como uma igreja sem mácula, através do seu Filho Jesus Cristo. Concluindo, meus queridos, sobre essa igreja verdadeira que está sobre a face da terra. Essa igreja é a igreja do primogênito. Essa igreja é a igreja que brilhará no último dia como as estrelas. Essa igreja será apresentada com júbilo diante do trono do Pai, no dia em que Cristo vier retornar para buscá-la. Quando as joias do Senhor estiverem reunidas, quando não se vai mais falar em episcopais, presbiterianos, pentecostais, tradicionais, seja outra denominação que for, seja outra forma de interpretar religiosidade, nada disso vai estar presente, porque essa vai ser a única igreja nomeada, a igreja dos eleitos. Essa é a igreja. Essa é a igreja que eu pertenço.
essa igreja que você é chamado a pertencer. Essa igreja que nós temos que demonstrar que nós somos verdadeiramente. Porque enquanto nós pertencermos a essa igreja, não será mais do que nós vitoriosos na presença de Deus. Nada para nós será perdido. Você pode ter aparência de religioso. Você pode ter uma aparência de religiosa. Você pode ser um melhor religioso sobre a face da terra, na sua casca, na sua pele. Mas você, se não for pertencente a essa igreja, a igreja desses eleitos, você não vai ter a substância da vida sobre si. Você poderá ter inumeráveis privilégios, poderá gozar de benefícios, de conhecimento, pode ter grandes possibilidades e oportunidades sobre a face da terra, mas se você não estiver no hall dessa igreja, se você não pertencer de fato e de direito ao corpo de Cristo, nada disso vai te salvar. A nossa geração é chamada para sair da ignorância que há nesse ponto sobre o que é ser igreja. O ser humano iludido pode até imaginar que pertence a esta ou aquela igreja. O ser humano iludido pode pensar dessa forma e tornando-se comungante de qualquer uma delas, observando certas fórmulas, tudo estará bem para a relação com a sua alma. Lê do engano. Não é assim que você vai estar com o seu nome no hall dos eleitos de Deus nessa verdadeira igreja. Isso é um erro, isso é uma ilusão, isso é religiosidade, as quais muitos hoje têm brigado, têm dado sangue por isso e não por Cristo Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas de fato. Briga por causa de tijolos e não pela verdadeira fé. Porque falta o seu nome inscrito nessa igreja, a igreja dos eleitos. Não vivamos de ilusão, meus queridos, não vivamos de ilusão aqui na face da terra, porque nós só temos uma vida, e essa vida está no aqui e no agora. Para nós sermos de fato essa igreja, ou nós estarmos fora dela. Não viva a ilusão. Nem todos que tinham o seu nome na nação de Israel eram verdadeiros israelitas. A Bíblia deixa isso bem claro para nós. Nem todos que professam ser cristãos são membros do corpo de Cristo. Preste atenção, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu irmão, minha irmã. Você pode ser um firme episcopal, você pode ser um firme presbiteriano, você pode ser um excelente batista, você pode ser um bom pentecostal, um bom tradicional e não pertencer à verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Se é assim, seria melhor que nunca tivesse nascido. Como você se vê diante desse fato? Essa é a pergunta que eu trago para a sua vida nesse momento. Você pertence verdadeiramente à igreja de Cristo? Ou você está ligado a uma instituição? Ou você briga por uma instituição? Ou você vive um conceito religioso de adoração a Deus tão somente? Como você está diante de Jesus Cristo? Essa é a nossa questão neste dia. Sabemos o que é a igreja. Agora resta nós darmos o nosso falar. Quem somos diante dessa realidade? Esse texto é bem atual. Esse texto é bem presente nas nossas vidas. Esse texto foi escrito pela primeira vez por J.C. Ryle, bispo anglicano, clérigo inglês e o primeiro bispo da diocese da Igreja da Inglaterra em Liverpool. Esse servo de Deus, quando trouxe um pouco disso que eu trouxe para nós nesse dia, ele nasceu em 1816 e morreu
no ano 1900. Ele foi companheiro, contemporâneo de Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas o fato é, essa mensagem é atual. Essa mensagem é para você nesse momento. Essa mensagem é para o teu coração, para você refletir quem você é diante dessa igreja. Você está, de fato, com o seu nome constituído nessa verdadeira igreja, a igreja dos eleitos do Senhor? E o que você tem feito para demonstrar isso? Ou você está no rol de membros de uma igreja sobre a face da terra, apenas nessa segurança terrena, sem viver de fato o querer de Deus. Você briga por essa igreja apenas momentânea na face da terra, ou você luta por uma igreja que é eterna. Não estou contra as denominações. Não estou contra a placa, todos nós temos que estar inserido, porque também é chamamento de Deus para a nossa vida, não deixar de congregar, não deixar de estarmos na nossa congregação, porque o corpo de Cristo é um corpo diverso também, mas você precisa mostrar dentro da onde você está que você é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, todas essas questões têm que estar presentes na sua vida, sendo respondidas de forma sincera. Quero encerrar esse momento com a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 20 a 27, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Uma igreja cristocêntrica. Cristo é a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, sobre pedrinhas, sobre pessoas, e não sobre Cristo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pensa nisso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu irmão, minha irmã. Analisa à luz das Escrituras Sagradas. Se preciso for, volta a esse vídeo novamente. Escute mais uma vez. Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E dá a tua resposta para Deus. Qual igreja você tem sido sobre a face da terra? Uma igreja que vai para a eternidade? Ou uma igreja que vai permanecer aqui? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa completar isso em nossas vidas e em nossos corações. Amanhã, 19 horas, culto ao nosso Deus, para aqueles que vão estar online nos seus lares e para aqueles que vão estar no templo. Para ambos, seja a verdadeira igreja de Cristo. Só assim a verdadeira adoração acontecerá nesse dia e nessa hora. Deus abençoe a cada um de nós. Forte abraço, fica com Deus, uma boa noite e vamos começar a nova semana amanhã, dia do Senhor, né? Por mais que estamos aí em distanciamento social, em isolamento social, isso não nos impede desse dia continuar sendo o dia do Senhor nas nossas vidas. Vamos lembrar disso e vamos dar, né, o melhor de nós nesse dia para o Senhor, né, porque muitos estão se distanciando do Senhor, né, nesse período de pandemia.
esses que se distanciam do Senhor, esses que se distanciam do trabalho na casa de Deus, deixam de congregar, esses vão estar mostrando se são ou não são a verdadeira igreja de Cristo. Pensa nisso com carinho. Falo isso de forma pastoral à sua vida. Deus abençoe a cada um de nós.